Olá, esta aula pretende introduzir um estudo sobre o texto de Martin Heidegger, intitulado Sobre o Humanismo. Trata-se de uma carta do pensador a Jean Beaufret. Nós pretendemos, aos poucos, estudar o teor desta carta. Mas, para início de conversa, de estudo nosso, nós vamos ler e comentar a introdução que o professor Emanuel Carneiro Leão fez a este texto em março de 1967. Eu tenho aqui em mãos a edição da Carta sobre o Humanismo pela editora Tempo Brasileiro, edição de 1967, que traz a introdução, tradução e notas do professor Emanuel Carneiro Leão. Vou ler essa introdução. Ela começa assim. Juntamente com uma interpretação da alegoria da caverna de Platão, o opúsculo sobre o humanismo, ora traduzido para o português, foi publicado em 1947 na Suíça pela editora Frank. Apresenta o texto reelaborado de uma carta de 1946 em que Martin Heidegger responde a algumas perguntas de Jean Beaufret. Ainda em 1947, apareceu na Alemanha uma outra edição de Vittorio Klostermann, em que se troca o texto final do quarto último parágrafo. Aqui são apenas observações editoriais, né? Como apareceu este texto. Segue a introdução de Carneiro Leão. Sobre o humanismo, é de uma composição muito bem estudada. Das questões propostas por Beaufret, escolhe Heidegger para tema de sua resposta a mais fundamental, relativa ao humanismo. Comment redonner un sens au mot humanisme? Como restituir um sentido à palavra humanismo? A discussão de seus pressupostos abre toda uma outra dimensão do pensamento, a dimensão do pensamento essencial, que, reconduzindo a vigência histórica do humanismo às suas raízes na metafísica, redimensiona a própria questão. Impõe a necessidade de questioná-la em seus fundamentos. O humanismo deixa de ser um valor indiscutível e, portanto, um trauma para o pensamento. Transforma-se na maior provocação para pensar, na medida em que força o esforço pelo homem na direção das vicissitudes históricas da verdade do ser. Redimensionar o humanismo significa então superar-lhe as raízes, num pensamento que é essencial por pensar a proveniência de sua própria essência, isto é, por pensar a proveniência da essência do homem. Por não descobrir, e sim antes encobrir essa proveniência, o humanismo, não só como designação, mas principalmente como visão e esforço, é um lucus a non lucendo. Bom, vamos comentar esta passagem da apresentação. Bem, uma pergunta filosófica, ela não é uma pergunta do tipo prática, não? Uma pergunta prática que nós fazemos no dia a dia. Como tomar um ônibus, por exemplo, para chegar em determinado lugar de uma cidade. Né? É com uma pergunta prática desse tipo, uma vez que nós obtemos uma informação, uma resposta no sentido de uma informação, a pergunta já está liquidada, a pergunta já está exaurida na própria resposta. Nós temos, porém, outros tipos de pergunta. Nós temos
uma pergunta que não é de cunho objetivo, mas uma pergunta, por exemplo, que se dá no relacionamento entre seres humanos, né? Quando, digamos, dois seres humanos querem se pôr em acordo no seu relacionamento, querem tentar se explicar e se compreender mutuamente no seu relacionamento. Então, a pergunta sobre esse relacionamento, por exemplo, se um relacionamento é possível, se é viável, o que é preciso para que esse relacionamento cresça, amadureça. Então, se trata, portanto, de uma pergunta que é bem diferente de como pegar um ônibus para chegar a um determinado lugar. É uma pergunta, nós diríamos, interhumana, né? Segundo o modo comum de pensar, uma pergunta intersubjetiva, enquanto a primeira, a pergunta prática do dia a dia, seria uma pergunta objetiva. Uma resposta, no caso de uma tal pergunta, seria o tornar transparente, o clarear o próprio relacionamento daqueles que estão implicados na pergunta. Nós temos ainda um terceiro tipo de pergunta, que é uma pergunta também do tipo objetivo, entre aspas, porém ela é mais complexa, é mais elaborada do que a pergunta objetiva do dia a dia, como tomar um ônibus para chegar a um determinado lugar. Trata-se de uma pergunta científica. Uma pergunta científica, ela se põe como um movimento de pesquisa. Na pesquisa, a pergunta precisa ser elaborada, ela precisa ser bem colocada, ela precisa discutir hipóteses, né? Ela precisa se conduzir de modo a indagar, interrogar aqueles campos do real que podem confirmar ou não confirmar essas hipóteses através da experiência, do experimento, etc. No caso de ciências empíricas, não é? Bem, então a pergunta científica tem um caráter, digamos, metódico, rigoroso, de pesquisa, de investigação. Nós temos, porém, um quarto tipo de pergunta que poderíamos chamar de uma pergunta-decisão, né? São aquelas perguntas fundamentais da nossa vida. A pergunta sobre o sentido, por exemplo, do nosso viver. A pergunta sobre a felicidade. A pergunta sobre a vida e a morte, etc. São perguntas decisivas que tomam o todo da nossa existência. Bem, esses tipos de perguntas são tratados na tese de Heinrich Rombach sobre a essência da pergunta. Nós observamos que a pergunta filosófica se parece, por um lado, com a pergunta científica, porque ela é investigação, ela é uma elaboração teórica, temática dos momentos da própria investigação. Mas a pergunta filosófica também tem caráter dessas perguntas últimas sobre o sentido, questionamentos sobre sentido, né, do nosso próprio viver. Perguntas que entram, por exemplo, na ética, não é? Que entram nas religiões, que entram no campo da nossa vida mais primordial. Porém, digamos, uma característica de uma pergunta filosófica é ela colocar em questão os próprios pressupostos da pergunta. É ela tentar pensar radicalmente, isto é, desde a raiz, a própria pergunta, e ter que redimensionar, reconfigurar a pergunta. Assim é que Jean Beaufret faz a pergunta a Heidegger
sobre como restituir um sentido à palavra humanismo. E a resposta de Heidegger não é uma resposta que simplesmente se dá objetivamente, que simplesmente exaure a pergunta, mas é uma resposta que faz rediscutir os pressupostos da pergunta, levando a pergunta para a dimensão do pensamento essencial, isto é, do pensamento do ser. O pensamento que pensa não só a respeito do ser, mas também a partir do ser. Né? Do ponto de vista do pensamento do ser, do pensamento essencial, a que se propõe Martin Heidegger, o humanismo, a pergunta sobre o humanismo, nos leva a questionar os seus fundamentos. Ora, os fundamentos do humanismo são encontrados, esta é a tese, na metafísica. Então, nós teremos que colocar em questão a metafísica. Né? Isto é, a pergunta sobre o humanismo nos leva a ter que pensar a relação do homem com a história em seu caráter, digamos, ontológico. A história como sendo as vicissitudes da verdade do ser. A palavra verdade aqui tem um sentido de revelação. Né? A história como sendo as vicissitudes e peripécias e destinações da revelação do ser, da revelação da realidade como tal e como um todo. Portanto, aqui se trata de redimensionar o humanismo, superando-lhe as suas raízes através do pensamento essencial, o pensamento da história do ser. Significa aqui pensar a proveniência da essência do próprio humano, a proveniência da essência do homem. Bom, a crítica que será feita é que o humanismo, que está assentado sobre a metafísica, que ele não descobre essa proveniência da essência do homem, mas encobre essa proveniência. Portanto, o humanismo não faz jus ao seu nome, quer dizer, ele não faz jus à própria essência do homem. Bem, a apresentação do professor Carneiro Leão continua. No itinerário do pensamento heideggeriano, sobre o humanismo serve ao segundo momento de sua marcha dialética de progresso e regresso para superar a metafísica. Nesse serviço, desempenha uma função didática, esclarecendo o sentido do primeiro momento exposto em Sein und Zeit, Ser e Tempo, e nas primeiras obras. Como introdução à leitura, vamos ressaltar aqui 3 pontos principais dessa contribuição. Então, o professor Emanuel Carneiro Leão aqui diz do papel didático, digamos, que esse texto, a Carta sobre o Humanismo, tem para entendermos a dialética de progresso e regresso na superação da metafísica no pensamento de Heidegger. Né? Trata-se de uma dialética, portanto, que implica 2 movimentos contrários. Um movimento de progressão, de ir adiante, e um movimento de regressão, isto é, de voltar atrás. O movimento de a superação da metafísica só se dá na medida em que se retorna para a sua essência, para a essência da metafísica, para aquilo que constitui o seu fundamento, a sua condição de possibilidade. É em retornando para as fontes, as origens, para
o fundamento e a condição de possibilidade da própria metafísica, que a metafísica vai sendo suspensa, vai sendo superada, vai sendo elevada ao mesmo tempo. Por isso é que se trata de uma dialética. Ora, digamos, Ser e Tempo e as primeiras obras de Heidegger se encontram num determinado momento dessa marcha dialética de progressão e de regresso da superação à metafísica. Então, a professora Emanuel Carneiro Leão nos diz a Carta sobre o Humanismo está nos trazendo uma contribuição didática para entendermos esse movimento dialético. Ele destaca 3 pontos dessa contribuição da Carta sobre o humanismo. Primeiro, sobre o humanismo e a essência do homem. Ao preparar o questionamento do problema sobre o sentido do ser, Ser e Tempo se propõe, por motivos inerentes à própria tarefa, repensar a essência do homem a partir da experiência fundamental do esquecimento do ser. Para isso, se serve dos termos e da gramática vigentes na filosofia, como essência, existência, substância, Dasein, ente, ser, etc. Como sujeito, particípio, objeto, genitivo, subjetivo e objetivo, etc. Mas o emprego desses termos e dessa gramática tem uma função bem precisa. Visa acionar o superamento da metafísica. Isso veio provocar uma situação fundamental e intencionalmente ambígua. A desconsideração dessa ambiguidade levou a erros palmares de interpretação e entendimento. É que a compreensão dessa linguagem intencionalmente ambígua exige que, ao esforço de apreender o sentido habitual, corresponda um esforço de superá-la num pensamento que põe em questão a própria essência da linguagem. A ambiguidade da linguagem reflete em si mesma a dialética inerente ao movimento de superação. Por isso, toda tentativa de se determinar o sentido dos termos e das funções gramaticais fora do contexto de pensamento em que se articulam, trancam-se a qualquer possibilidade de entendimento. Vamos pausar esta colocação e vamos tentar comentá-la. Bem, então, primeiro ponto sobre o humanismo e a essência do homem. Né? Ser e Tempo procura pensar de novo, de uma maneira mais originária, a essência do homem a partir da experiência fundamental do esquecimento do ser. Né? Poderíamos dizer o esquecimento do ser como um encobrimento. Né? Esquecimento do ser como uma subtração do ser. O esquecimento do ser como um velamento do ser. O esquecimento do ser como uma experiência de errância do homem. Então, repensar a essência do homem a partir dessa experiência fundamental do esquecimento do ser. Então, Carneiro Leão observa como as palavras usadas por Heidegger em Ser e Tempo e a própria gramática do seu discurso, ela tem um caráter fundamentalmente e intencionalmente ambíguo, porque esse discurso, de um lado, provém da metafísica, usa termos de caráter metafísico, mas se dirige a uma superação da metafísica. Uma superação
da metafísica que se dá como um passo para frente e, ao mesmo tempo, um passo para trás, isto é, um passo em direção ao futuro, tá? E um passo em direção também ao passado da própria metafísica. Então, a linguagem de Ser e Tempo é uma linguagem que tem esta ambiguidade intencional devida a esse movimento dialético de progressão e regressão na superação da metafísica. Por isso, uma discussão sobre os conceitos fundamentais de Ser e Tempo, sobre as palavras primordiais de Ser e Tempo, ela tem que sempre colocar esses conceitos, estas palavras, dentro deste contexto do movimento dialético. Bom, segue o texto. Foi o que se deu com a maioria das interpretações de Ser e Tempo. Erros, entre aspas, de interpretação e de entendimento por descontextualizar e não entender o movimento dialético da investigação de Ser e Tempo. Ao invés de se repensarem os termos e a gramática pela coisa a ser pensada, muitos leitores procuraram entender a coisa a ser pensada pela lógica e pela gramática tradicionais. Ora, de vez que a lógica e a gramática da tradição são as formas em que o esquecimento da metafísica se apoderou da linguagem, a interpretação assim alcançada fica sempre à margem da questão e do propósito de Zion Zeit, de Ser e Tempo. Bem, então, aqui a dica, digamos, metodológica, né? Em vez de se pensar a coisa a ser pensada, a coisa que se coloca como tarefa de pensamento em Ser e Tempo, a partir da lógica e da gramática tradicionais, de origem metafísica, tentar pensar a lógica e a gramática da tradição a partir da coisa que Ser e Tempo quer trazer à discussão, que coloca em discussão. Não é? A linguagem, a compreensão metafísica da linguagem, ela se consolida na gramática e na lógica da tradição. Então, não basta tomar a gramática e a lógica da tradição como critério para se ler e interpretar Ser e Tempo. Mas o contrário, não é? É a partir do pensamento da coisa que está em questão em Ser e Tempo, repensar a lógica e a gramática tradicionais, libertar, por assim dizer, a linguagem, a compreensão da linguagem deste ponto de vista da gramática e da lógica tradicionais. Segue o texto. Sobre o humanismo, vem remediar essa incompreensão, esclarecendo em que direção Ser e Tempo procura pensar a essência do homem. Então, temos essa contribuição sobre o humanismo, né? A interpretação de Ser e Tempo por décadas, por gerações, ela incorre nessa dificuldade, né? Uma vez que se pensa o pensamento de Ser e Tempo a partir da tradição filosófica, em vez de se pensar a tradição filosófica a partir da questão da coisa ela mesma que Ser e Tempo quer colocar em discussão. O texto segue. Todo o humanismo em suas diversas modalidades, desde o humanismo romano, passando pelo humanismo cristão e renascentista, até o humanismo socialista e existencialista, se funda sempre na interpretação metafísica do homem. Articulado no binômio de essência e existência, determina o ser do homem como a realização das possibilidades de animalidade e racionalidade. Realização implica existência, possibilidades, essência. Então, articulado no binômio de essência e existência, todo humanismo determina o ser do homem como a realização das possibilidades de animalidade e racionalidade.
quer confira o primado à essência, quer faça prevalecer a existência em suas várias dimensões. Uma determinação que não surgiu e se impôs por acaso. Vigora, ao contrário, na força de uma decisão do sentido do ser como tal. Então, digamos, aqui o professor Emmanuel traz vários casos históricos de humanismo na história do Ocidente. Humanismo romano, humanismo cristão, humanismo renascentista, socialista, existencialista. O que há de comum? Que eles se assentam sobre uma interpretação metafísica do homem. E dentro dessa interpretação metafísica do homem, entram dois conceitos fundamentais: o conceito de essência e de existência. Essência, que implica as possibilidades, e existência, que implica a realização dessas possibilidades. Uma interpretação humanística é uma interpretação sobre a essência e a existência do homem. Agora, esta interpretação sobre a essência e a existência do homem, ela se baseia na definição clássica do homem como animal racional, né? Ela tem como fio condutor animalidade e racionalidade. Às vezes, o primado será dado à essência. Às vezes, o que vai prevalecer é a existência. Mas seja que se acentue a essência, seja que se acentue a existência do homem, estamos sempre na mesma interpretação metafísica do homem. Seja que se acentue a racionalidade do homem, seja que se acentue a animalidade do homem, estamos sempre na mesma interpretação metafísica do homem. No entanto, esta determinação sobre o ser do homem, sobre a essência do homem, articulada entre essência e existência, entre possibilidades e realização, efetivação dessas possibilidades, entre animalidade e racionalidade, esta interpretação, ela vigora, diz não por acaso, mas ela tem a ver com uma decisão do sentido do ser como tal. Vamos tentar entender o que o texto do professor Emmanuel Carneiro Leon segue dizendo. Diz assim: mas a metafísica não questiona a articulação desse vigor em que ela repousa. Sua determinação do ser do homem se funda numa interpretação do sentido do ser que não é posta em questão. Daí a tese de Ser e Tempo, de que, edificando-se num esquecimento do ser, a metafísica exige ser repensada no fundamento de sua possibilidade e, assim, superada em seu esquecimento. O primeiro esforço neste sentido é procurar arrancar o ser do homem à interpretação metafísica, repensando-o em relação ao ser. Assim, os termos essência, existência, dagem, substância, usados em Ser e Tempo, não visam a pensar o homem por seus significados metafísicos e, em consequência, não se identificam com a essência, a existência, o dagem e a substância da metafísica e do humanismo. Procuram antes pensar a essencialização do homem dentro da referência do ser e o fazem como espaço de articulação da verdade do ser, Sein, da Sein. Ora, uma vez que, de um lado, a grandeza e a dignidade do homem se essencializam originariamente nessa referência, e de outro, o humanismo, em sua virulência metafísica, não a questiona nem a pensa, a tarefa imposta a um pensamento essencial é abandonar o humanismo para, pensando a verdade do ser, tornar-se essencialmente humano. Na preparação dessa tarefa, concentram-se as investigações de Ser e Tempo, pois tais esclarecimentos sobre o humanismo é o passaporte para a dimensão onde se move o pensamento de Heidegger ao nível da analítica existencial.
Bem, temos aqui essa discussão de que aquilo sobre o que se funda a interpretação metafísica do ser do homem no humanismo não é posto em questão, né? Então, Ser e Tempo procura pensar, repensar o fundamento de possibilidade da metafísica. O fundamento de possibilidade da metafísica não é pensado pela metafísica, permanece esquecido. Então, o pensamento essencial, o pensamento do ser, procura pensar isso que está esquecido no fundamento mesmo, no bojo, no fulcro da metafísica. Então, os termos, as palavras, os conceitos usados em Ser e Tempo, eles não soam e significam no horizonte da metafísica, mas no horizonte do pensamento que procura pensar o fundamento da própria metafísica. Bom, o que implica no modo de pensar o ser do homem, né? Aqui se procura pensar o ser do homem, não a partir de essência e existência, não a partir de animalidade e racionalidade, mas pensar o ser do homem em referência ao ser, aquilo que permanece esquecido lá na tradição metafísica. O ser como diferença ontológica, o ser como não ente, o ser como outro do ente e como não ente. Isso que não é pensado pela metafísica, uma vez que a metafísica entende o ser apenas como a entidade do ente. Bem, pensando o homem na sua referência ao ser, é que se cunha a noção de Dasein. Não é? Da quer dizer aqui o espaço de articulação. E Sein, a verdade do ser. Né? Dasein como o ser do homem como espaço de articulação para a verdade do ser. O ser do homem como o âmbito, a abertura em que se dá a vigência do ser, o ser é entendido como a diferença ontológica, o não ente, o outro do ente. Bem, então, o texto diz: para pensar o homem na sua referência com o ser, Ser e Tempo acaba abandonando este horizonte do humanismo, mas abandonar o horizonte do humanismo não significa colocar-se como anti-humanismo ou como anti-humano. Significa, pelo contrário, significa tornar o pensamento essencialmente humano, né? Abrir a perspectiva do homem humano, pensando a humanidade do homem a partir dessa referência para com o ser. Então, é essa a dimensão de fundo em que se dá a analítica da existência de Ser e Tempo. Né? Por isso que o professor diz a Carta sobre o Humanismo é um passaporte, né, que nos abre o acesso ao país, né, em que se move a questão de ser e tempo. Então, este é o primeiro ponto destacado pelo professor Emanuel Carneiro Leão na sua introdução. Essa nossa primeira aula permanece por aqui. Depois, na segunda aula, vamos retomar os outros pontos dessa introdução do professor Emanuel Carneiro Leão. Muito obrigado pela sua atenção.